Opa! Te, te vejo e te ouço super bem. Olha aí, hein? Olha nós aqui outra vez. Mais uma vez. Então, galera, é isso aí. A gente vai dar início aí à nossa sequência. Igual meu pai agiu em minha educação. Hoje a minha voz. Ah, beleza. Vai nos. A Amanda nos ajuda aqui, nos auxilia. Tá sempre nos dando dica aqui. Tá baixo, tá alto. Isso aí, vai nos ajudando, Amanda. Né, eu gosto sempre de apresentar o Cláudio no início, pra galera que tá chegando e ainda não conhece o trabalho dele. É um grande parceiro aí. Se apresenta pra galera, Cláudio. Mais uma vez aqui conversando sobre esse mundo da paternidade que é tão incrível. A gente tem que se desenvolver cada vez mais para exercer cada vez mais. Então, eu sou Cláudio ainda melhor. E aí, durante toda essa minha caminhada, esse tempo que eu tenho trabalhado em desenvolvimento humano, eu percebi que muitos dos problemas e obstáculos que a gente tem durante nossa vida adulta ocorrem lá na nossa infância e no nosso desenvolvimento. Então, além de gostar de desenvolvimento humano e ser apaixonado pelo papel que eu desempenho, que é pai de 2 meninos, então, apaixonado por tudo isso, apaixonado pela família e por esse papel tão incrível que eu recebi, eu resolvi juntar justamente para a gente conseguir começar a tratar lá embaixo. Lá no início, que é o desenvolvimento, a criança, a infância e tudo que a gente pode e deve passar para eles para quando chegar na vida adulta não ter tantos obstáculos e tantos desafios que a gente pode minimizar lá atrás. Ser uma vida mais leve, a questão da inteligência emocional. Então, bastante coisa aí pra gente conversar e debater. Daí, mandar um beijo pra minha amiga Sueli, que chegou agora. Então, essas lives que nós estamos produzindo, galera, elas não saem assim do cotidiano, né? Realmente é trabalhar o desenvolvimento em nós e através de nós. Por isso, agora mais cedo eu estava conversando com uma amiga e uma das coisas que ela falou é como, e aí já pra gente entrar nesse assunto, né, Cláudia, como a ausência do pai, e principalmente para ela, que é menina, e para o grupo de meninas que ela trabalha, né, e eu que sou pai de menina, acabo tendo que prestar bastante atenção nisso, como faz falta na vida adulta das meninas a referência paterna com relação à educação, a direcionamento. A gente não dá nem pode minimizar e nem maximizar em detrimento um do outro, né? Tem o papel da mãe e tem o papel do pai. E por mais que em muitas famílias, infelizmente, a mãe tenha que fazer às vezes do pai, na atualidade, nesse contexto que a gente vive, a gente sabe que acontece muito, o papel do pai é uma coisa indispensável. Nem que seja a figura paterna, que não seja o pai biológico, mas um pai de criação, essa figura paterna, ela é indispensável. Tem vários estudos que comentam que o menino, acho que a gente comentou na live de ontem, ou não, mas enfim, que o menino, ele vai buscar o pai, um exemplo, ele vai que somos super-heróis para as crianças. E as meninas, elas vão buscar, isso normalmente, né, vão buscar um marido com as características do pai. Então a gente vê a importância que tem isso, né? Se a gente tá sendo um mau pai para nossa filha, no teu caso, né? Tá sendo um mau pai para tua filha, todas as características ruins, digamos assim, ela está carregando como se fosse um exemplo a ser seguido, mesmo no inconsciente, ela está carregando isso, e quando ela chegar na vida adulta, inconscientemente ela vai buscar uma pessoa que seja muito semelhante a ti, com as tuas qualidades, os teus defeitos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para isso. E nos meninos ele vai buscar ser igual a ti. Então, a gente tem que dar uma analisada muito boa. E a gente, já entrando no assunto, se a gente começar a analisar o que a gente faz, eu me pego muitas vezes até as falas que eu falo do meu pai. O meu pai falava o tempo todo e a gente vai pegando isso, vai no inconsciente, né? É uma situação agora que a torneira, se não estraga a borrachinha, e aí daqui a pouco ela não fecha mais, não veda mais, vai ficar pingando. E foi, acho que essa semana ainda comentei assim, pessoal, vamos
torneira tá começando a pingar. Não vamos fechar tão forte, a gente não tá, como eu brinquei, a gente não tá amarrando um navio, a gente tá só fechando uma torneira. E eu me lembrei assim, cara, exatamente as palavras que meu pai usou e usa, né? Então a gente carrega muita coisa, muita coisa. Aqui em casa é a geladeira. A minha mãe e meu pai tinham muito isso, né? Geladeira na televisão, sai da frente. E aí eu percebo também, e agora tô falando, é verdade, eu percebo que muito do que ele falava, assim, né, minha mãe também, com relação à geladeira, né? Geladeira na televisão, sai daí. Pensa no que tu quer pegar, vai lá e pega. Então eu acabo me... Pensa antes, abre a porta, pega. Assim. É, quase isso, né? Geladeira não é janela, não é janela. Eu fiz um tempo atrás e aí muito mais visual. Foi, até agora por causa do corona, essas saídas, eu tirei a aliança, teve a questão, orientações para não, é uma das coisas para não juntar sujeira e tudo mais, trazer para casa. Mas eu tava correndo, e eu até postei eu correndo, e olhei para minha aliança, e aí eu me lembrei exatamente, e aí veio uma coisa muito do inconsciente, né? Eu olhei para a aliança e quando eu vi a minha aliança correndo, meu dedo assim, eu vi a aliança que eu vi no dedo do meu pai. Exatamente aquela imagem que eu vi, eu pensava assim, cara, e muito no inconsciente agora começou a sentir, eu olhava e aquilo lá me dava uma sensação de família, de pensando, pá, ainda quero ter uma família assim, ainda quero ter uma família, eu quero ser um pai. E aí quando eu olhei para aquela aliança, voltou muita coisa no meu pai, do que eu tinha dele, do que eu ainda tenho, eu estou conseguindo ser para minha família. Então muita coisa vem, né? Pequenos flashes, muita coisa que naquele momento eu não entendia, e ele falava, minha mãe falava, e agora como pai tu começa a entender, cara, faz muito sentido. Naquele momento, inclusive, brigava com eles e reclamava, e aí faz muito sentido, né? Faz muito sentido. As coisas começam a se encaixar. Tem uma sabedoria, né? Tem uma sabedoria nesse passar do tempo dos pais, né? Que, né, até tu postou hoje nas tuas redes sociais ali, de um evento que nós estávamos. Às vezes, né, a direção, aquilo que os pais estão trazendo para nós como ensinamento, talvez como homem ou mulher ele possa ter errado, né? Mas como pai ou mãe, não, aquilo ali era o certo, era o melhor, era o que eles queriam que talvez lá na frente a gente evitasse uma frustração, uma decepção, né, ou ocasionasse algum problema. Exatamente. Entrando no tema de ontem, na primeira live, a gente comentou sobre a questão de paciência. Obviamente nada disso é por acaso, né? A gente organizou isso muito bem pensado. Hoje a gente vai falar sobre a questão em vários treinamentos que eu já participei, e faz muito sentido, é a questão de entender os nossos pais. Como eu comentei, eu não me imagino, e acredito aqui quem tá nos assistindo, quem vai assistir replay, quem está prestigiando, em nenhum momento fazer alguma coisa de mal para prejudicar o teu filho. Acredito e quero acreditar que ninguém aqui faria alguma coisa para prejudicar o teu filho. Tu não faz com a intenção de errar, né? Exato, e a gente juízo. Aqui... Exato, não faz uma coisa, eu acordei hoje, como é que eu vou atrapalhar a vida do meu filho? Só que a gente não para pensar e ver os nossos pais. Os nossos pais também, e isso, não existe a possibilidade disso dos nossos pais pensar em fazer uma maldade pra gente. Pode ser que no momento tenha sido uma atitude errada, mas na cabeça dele era a atitude certa que ele tinha pro momento. No fundo daquela intenção errada que hoje a gente pode julgar, era uma intenção boa. Pode ter sido que no decorrer não foi uma intenção boa, mas a intenção inicial não foi uma decisão boa, mas a intenção inicial sempre é boa. Por mais que um pai vai gritar e vai bater no filho, ela bateu porque desrespeitou, alguma coisa assim. A intenção dele, pode ser que a atitude tenha sido errada, a intenção é proteger, é ensinar. Então os nossos pais, sim, eles sempre vão fazer alguma coisa para nos beneficiar.
O Luciano botou aqui, ó, erramos sim, e talvez a gente erre e só lá na frente a gente perceba que poderia ter agido diferente. Por exemplo, eu não bato na minha filha, meu pai me batia, mas era a forma que ele tinha de entendimento sobre me dar um certo limite, uma disciplina, que é o exemplo que o Cláudio está dando agora. Não é que meu pai fazia errado, mas era a forma e o entendimento que ele tinha sobre a minha educação. Eu tenho um entendimento um pouco diferente e sei hoje o que meu pai fez o melhor que ele podia. Exato, a realidade dele, e isso a gente vem muito do exemplo, assim, comigo deu certo, eu vou agir dessa forma. Então a intenção dele é a melhor. Naquele momento, ele deu o melhor de si. Então uma das coisas que a gente tem, e isso eu vejo é um assunto muito delicado, porque infelizmente tem muitos, e próximos também da gente, né? Muita relação de pai e filho que não é uma relação de pai e filho, é uma relação de dois desconhecidos, de pessoas que não conversam, de pessoas que não se dão. Cara, eu não consigo imaginar isso, porque ele é teu pai, e mesmo pais que forgem, que largam o filho, no fundo, a intenção era boa, naquele momento era uma intenção boa. Pode ser que no decorrer da vida a gente percebe que não foi boa. E isso é a palavra, a frase que eu postei hoje, que o nosso colega da roda de conversa falou no nosso evento da paternidade. Como pai, eu nunca errei. E foi como homem, na verdade, a roda como um todo ficou assim, tipo, como assim nunca errou? E aí, ao decorrer que ele foi conversando, por isso que eu acho que é legal as rodas de conversas, né? Que daí ele foi trazendo o pensamento dele como pai. E, como você falou, foi um certo. Como assim nunca errou? Eu erro como pai. E a gente vai continuar errando como pai porque a gente está sempre buscando melhor, está sempre evoluindo. Se a gente chegar no momento que ficou perfeito, não tem para onde correr, não tem mais para onde evoluir. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente tem que estar sempre crescendo. Então a gente precisa, uma das coisas que a gente pode fazer por nós e pelos nossos pais, é perdoar. A gente precisa perdoar. Isso tem diversos eventos de inteligência emocional que tem dinâmicas espetaculares para isso, que é tu perdoar os teus pais. Eles erraram, às vezes erraram nas maiores das boas intenções. Pode ser que no decorrer, como eu falei, não foi uma boa intenção, mas lá no início era uma boa intenção. Então é a gente perdoar. A gente perdoar. Ele está fazendo melhor. E a gente também está fazendo. Pode finalizar, depois eu falo o que o Luciano colocou ali. Não, vá, toca fecha, vamos lá. Tempo para contribuir. O Luciano botou aqui, ó. Confesso que errei várias vezes, mas tomo cuidado para não cometer o mesmo erro. Esse é o papel que o desenvolvimento da paternidade traz hoje, né? A nossa comunidade e essas rodas de conversa. Justamente a gente vê, talvez, aonde a gente poderia ter agido um pouco diferente, né? Usando até o exemplo do meu pai. Hoje, eu estou tentando resgatar, por exemplo, o relacionamento com meu pai, porque durante muito tempo eu pensava que ele era um problema, que ele não me criou direito, e hoje, em que eu já trabalho o desenvolvimento na minha vida, hoje que eu já busco aprender mais sobre paternidade, eu percebo que, na verdade, ele não teve isso. Dificilmente uma pessoa que não foi amada, né, ela vai conseguir amar, e ao decorrer da nossa paternidade, ao decorrer dos nossos estudos, é que a gente vai percebendo aonde seria melhor a gente dosar. Aqui a gente age de uma forma, ali a gente age de outra. Aqui eu acho que não foi legal. Né? Não é pelo certo ou pelo errado. Aqui eu acho que poderia ter agido diferente. Agora já foi, vamos agir diferente numa próxima situação. Então, mas é exatamente isso que tu falou, Luciano. Tu percebe onde tu está, talvez falhando em algum momento, assim, e que poderia ser um pouco diferente só, né? É ir para uma outra linha. E aí, na próxima oportunidade, fazer diferente. A questão de errar faz parte, mas aprender é obrigatório, né? Precisa aprender com os teus erros. E foi o que a gente comentou ontem, por exemplo, no como sair do automático para ter mais paciência, né? Tu sair desse automático. Tu ter consciência que tu tá... A inteligência emocional trabalha muito com isso, né?
que é uma pessoa inteligente emocionalmente, uma pessoa que não é inteligente emocionalmente? É tu lidar com as emoções, é tu saber lidar com as tuas emoções. Obviamente, a inteligência emocional. Só que tem alguns níveis, né? Tem a questão de uma pessoa que é inteligente emocional e perde o controle, tá? Tem uma inteligência emocional e perde o controle, mas é a questão de quão fundo tu vai na perder a paciência, que a gente comentou ontem, e na perda de controle. Tem várias situações, sabe que tá fazendo errado logo que tu errou, ou tu vai muito fundo, muito fundo, muito fundo para perceber lá embaixo que tu errou, e aí para voltar já é muito mais complicado. Então, felizmente, a gente está tendo acesso hoje, a gente está tendo acesso a muita informação, a gente está tendo acesso a desenvolvimento, o desenvolvimento humano está sendo muito, está sendo trabalhado com muita clareza e com muita importância. Então, a gente está tendo uma oportunidade que pode ser que os nossos pais não tiveram. Então, nesse momento, é a gente entender isso e não ir tão a fundo, né? A gente está muito mais inteligente emocionalmente do que as gerações passadas. Então, a gente vem evoluindo essa questão do emocional. Tanto é que está em escola já. Eu ia falar sobre isso, sobre geração. Escolar. Exato. Eu sou de uma geração de pais que, por exemplo, não pede desculpa. Eu sou de uma geração de pais que não pede desculpa. Eu fiz e acabou, né? Já tive vários diálogos com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre fala, não, presta atenção, eu tenho tantos anos, me respeita, me ouve, eu que sei. Né? Então a gente tem uma geração de pais que não, que, por exemplo, não é muito de pedir desculpa. Hoje, claro, minha relação com a minha mãe é muito melhor. Eu amo demais a minha mãe, a gente consegue conversar muitos assuntos, mas anteriormente não. E aí eu venho aprendendo que até o pedir desculpa para os filhos, o falar sobre uma situação que talvez não foi adequada, faz parte do ensinamento. Por que a gente está abordando esses assuntos? Quando a gente fala sobre educação, tudo é relacionado à educação. A forma como eu trato meus filhos, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu vivo como ser humano como um todo. Isso tudo é educação, não é só a escola, tá, gente? E aí, peraí que eu perdi o fio da meada, o que eu ia falar. A gente teve até ela comentou que como é que é? Não foi com essas palavras, obviamente, mas quem muito pede desculpa acaba perdendo um pouco do respeito, digamos assim, né, Baguê? Sim, isso é o que a geração tem essa mente, né? Exato, e aí é a gente ensinar os nossos filhos desde o início a ser inteligente e emocional, né? A gente erra, a gente vai errar, a gente vai passar, a gente vai errar muitas vezes e os nossos filhos também vão errar muitas vezes. Então, quando tu começa a demonstrar esses sentimentos, o pai tu começa a mostrar para o teu filho que isso que ele vai acontecer muitas vezes com ele. Eles vão errar muitas vezes. E quando acontecer isso, ele tem o teu exemplo, né? Aconteceu isso com o meu pai. E meu pai lidou de uma forma natural. Ele aprendeu, ele demonstrou que ele estava, ele pediu ajuda, inclusive, e aí tu começa a demonstrar para o teu filho o caminho, né? Tu vai pelo exemplo, tu está demonstrando isso, o pai está triste, o pai está chateado, o pai está magoado, e tu começa a mostrar para ele esse caminho. Né? E voltando à questão do pai, dos nossos pais, é entender isso, né? É entender, naquele momento, a criação deles, que era de uma outra cultura, de um outro tempo. A Amanda falou sobre a questão cultural. Mudou muito, né? Então, naquele momento, era daquele jeito, era não demonstrar assim como o colega que não era, que ele não tem idade para ser meu pai, mas ele vem da mesma cultura. E se eu pedir muita desculpa, eu acabo perdendo respeito. Não, nossos pais vieram assim. Então, se eles se sentiam um pouco acuado para se proteger, digamos assim, eles poderiam descontar na gente. Então, eu perdoar. Eu acho que o principal é perdoar. Perdoar os nossos pais, a gente tira um peso muito grande, porque os nossos pais fizeram tudo sempre do melhor. E a gente vai, durante, como fechar a torneira, você falou da geladeira, é automático. A gente tem que fazer uma análise, né? Eu estou seguindo muita coisa do que meu pai fez e do que minha mãe fez. Muita coisa eu sigo e a gente aprendeu. E o nosso cérebro
como a gente comentou, dos ancestrais, ele transforma no automático para economizar energia. Então, muita coisa a gente está fazendo. E o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Então, a gente botar, escrever ou anotar, o que está vindo do meu pai e da minha mãe, que comportamentos que eu peguei de lá e que eu não concordo. E que eu justamente brigo com eles porque eles tinham esse comportamento. Porque não adianta tu brigar com eles porque eles têm esse comportamento, ter um problema de relacionamento com eles porque eles tinham esse comportamento e tu fazer o mesmo comportamento com teu filho. Não faz sentido nenhum, né? Então é a gente começar a mensurar. Ó, o meu pai, ela me batia. Não é o caso, felizmente não é o caso. Meu pai me batia. Ah, não gostava, eu apanhei demais do meu pai. Meu pai me batia, meu pai me machucava e tudo mais. E aí chega e faz a mesma coisa com o teu filho. Não, meu pai me batia, como tu comentou, eu estou fazendo diferente. Não, eu vou fazer diferente. Mas é justamente a gente começar a mensurar o que a gente não gosta que tinha os nossos pais e o que a gente gosta e acha que está sendo muito bem feito, né? Então é mais ou menos tirar esse peso dos nossos pais. Assim, a educação, como qualquer outra área, são pontos de vista, né? Que nem tu falou, sobre bater ou não, sobre ser mais ríspido ou não, não é certo nem errado. São maneiras de se ver. Como a gente, sei lá, vai fritar um ovo. Eu já vi várias pessoas fritarem ovo de inúmeras maneiras. E aí não é certo e errado, são vários pontos de vista. Então, quando a gente... Que eu gostei do que tu falou sobre a gente anotar. Além de anotar, tem outras técnicas que no desenvolvimento a gente consegue parar para identificar. Que nem ontem a gente estava falando sobre a questão do roubo, como é que tu falou ontem aquela frase? Sequestro da amígdala. E o Daniel Goleman também chama como... Ele chama como sequestro emocional. Ele sequestra na live de ontem, sequestro emocional. Mas aí tem técnicas assim, tem alguns pontos que eu consigo analisar na minha vida, do tipo, eu estou tendo as mesmas atitudes que meu pai, e que a minha mãe que talvez não sejam legais, ou, isso o meu pai fazia, e isso foi legal, eu consegui aprender e entender a mensagem dele. Que às vezes não é o certo e errado, mas é a mensagem que não é bem escolhida, a forma de aplicar ela, né? Exato. Tem na PNL, a programação neurolinguística, eles tratam com filtros de distorções. E eles tratam muito como o mapa não é o território. O que significa isso? A questão de contexto. Se a gente tirar o contexto, as coisas podem mudar o sentido completamente. Por quê? Porque a gente não está vivendo aquele momento. Então, quando a gente começa a julgar e ver alguma coisa no ponto no corpo da pessoa, na situação da pessoa, a gente começa a distorcer muitas coisas. Então, o que a gente pode fazer? Os nossos pais agiram dessa forma. A gente achava errado e a gente quer mudar. Só que aí a gente tem que ver a questão do julgamento, né? Como a gente comentou, o mapa não é o território. A gente tem que analisar qual foi o motivo que ele fez e pegar a boa intenção. E na questão de ações, a gente viver um momento e se conhecer. Né? A gente comentou sobre a paciência, perder a paciência, e a gente pode puxar para hoje. A gente começar a se conhecer. Como a gente falou ontem, em que momento que eu estou perdendo a paciência? Em que momento que eu estou, para a gente não ir tão fundo, por exemplo, na inteligência emocional que a gente comentou, para poder voltar? Em que momento o batimento começa a acelerar, tu começa a perder o controle, e a gente se controlar para isso. Não é de uma hora para a noite que a gente perde a paciência, é um conglomerado de situações. Exato. E a gente pode ter clareza. O que pode estar faltando para evoluir é clareza, né? Clareza é parar e pensar, parar e analisar. E uma das coisas que eu faço e ajuda bastante é a questão eu já comentei algumas vezes contigo em algumas lives, o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão, ele me ajuda bastante porque eu tenho um outro pontinho que eu faço. Que é o Diário da Gratidão de noite. Aí pode ser ou escrita, ou pode ser qualquer forma que se sinta confortável, mas chega no final da noite e isso a gente tem já, inclusive, com o meu filho, a gente passando isso de exemplos, obviamente, como a gente sempre comenta, né? Seja exemplo,
o diário da gratidão. Eu chego no final do dia, parece irrelevante. Hoje eu sentei para tomar café com a minha família. Pô, legal, vamos botar. Agradeço por ter tomado café com a minha família. O almoço que a gente teve, o passeio, o jogo de bola com meu filho. E lá no final eu tenho os pontos de melhora, que é justamente a clareza. O que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Pontos de melhora hoje, em tal momento eu perdi a cabeça e acabei gritando, digamos assim. Bom, então tu colocou no papel. Quando tu bota no papel, tanto quanto tu fala, quanto tu escreve, já muda o sentido, já começa a ver de outros olhos, de outro ângulo. Mas quando tu escreve ou digita, quando tu tira isso da cabeça e coloca no papel, tu enxerga, tu consegue ver melhor. Então é mensurar. Hoje eu faltei o respeito com minha esposa. Então tu tem aquilo ali na tua mente, tu sabe que amanhã tu tem aquele ponto para melhorar. E a gente não precisa melhorar muito, né? A gente precisa a parte emocional e tu tá na razão, aí tu consegue ver com a perspectiva basicamente de fora, questão assim, né? de... Exato, eu errei e a gente vai errar muito. A gente, obviamente, como pai, a gente está sempre, como pai não, como qualquer outra pessoa, mas como pai, principalmente, a gente está sempre tentando fazer o melhor, a gente vai estar sempre buscando o melhor. E a gente vai errar muito. E aí a gente colocando e repassando o nosso dia, hoje eu errei como pai na questão de eu briguei por uma coisa que não precisava ter brigado. Coloquei ele, eu preciso ter mais paciência na hora do almoço. Preciso ter mais paciência na hora do almoço. Tu colocou vamos fazer diferente. E isso a gente volta à questão do tema, né? Os nossos pais. E, infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, eles não tiveram essa. Felizmente, o meu pai e a mãe tiveram e me passaram muita base, mas como eu te falei, eu vejo muitos pais e muitos filhos que não se dão. Então, é entender isso e perdoar. Lembrando que uma das técnicas. Não é algo que vai mudar da noite pro dia, né? Como tu falou, não. Cada dia tu tá lá fazendo o diário da gratidão, é quase como um relatório diário da nossa vida. Todo dia é um ponto diferente a ser mudado. E não é porque a gente está fazendo que todo mundo vai fazer. Por exemplo, eu estudo bastante sobre paternidade e maternidade, eu estudo sobre os dois. Mas a minha irmã, ela age diferente com o meu sobrinho. A minha mãe continua agindo diferente com a gente. O meu pai também. A mãe da minha filha também. Então, não é uma cobrança do outro. É uma transformação diária. Porque uma frase que tu fala muito que eu gosto é que o exemplo, ele arrasta multidões. Né? O exemplo, ele é muito mais poderoso. Fala aquela frase que eu gosto lá, pro pessoal. Que eu sempre o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Isso. O que você fala, não o que você faz. Porque a gente puxa no exemplo, né? A gente puxa no exemplo. Isso aí não sei, agora não consigo ver, não consigo me lembrar se eu escutei isso em algum lugar, mas é uma coisa que faz algum tempo que eu já carrego ela comigo. E é um lema, né? O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. É o exemplo, né? O exemplo é muito mais... e outro exemplo que eu faço analogia com meu filho, por exemplo, que não entende, tem 6 meses, quando tu vai brincar com ele. Ele não está entendendo absolutamente nada do que tu está falando. Ou possivelmente está entendendo muito pouco. Mas o que tu está fazendo, ele dá risada. Ele brinca. Tem uma pesquisa que fala que 7% da nossa comunicação, se eu não me engano, 7% da nossa comunicação é a nossa fala e 97% é a nossa expressão corporal. Então isso tem um poder muito grande. Muita diferença, né? Muita diferença. Se eu não me engano nos números, mas a diferença é gritante. Absurda. É absurda. Então a gente tem que ter essa... Para mim o ponto principal hoje a gente estava falando o tema, e acho que já pelo horário já se encaminhando já, é a questão de... 7 minutos mais ou menos. A questão de os nossos pais agiram de uma forma que hoje pode ser que a gente não concorde, e a gente precisa perdoar, porque a questão do perdão
a gente fala muito, tu não perdoar uma pessoa e te ficar ressentido com aquela pessoa é a mesma coisa que tu tomar um veneno e esperar que ele morra. Então é uma coisa muito maluca, né? Perdoar os nossos pais, se tu não tá querendo fazer por eles, faz por ti. Porque tu te não... Quem tá nos escutando tá sempre querendo evoluir, tá querendo avançar. E uma das coisas que a gente pode fazer, duas coisas que a gente pode fazer, é ler. Ler, uma frase agora também não se escreve, para todo problema que existe, uma pessoa já teve, resolveu escrever um livro. Então, eu estava lendo esse livro aqui, não sei se vai estar invertido, Segredos da Mente Milionária. Está invertido. O Segredo da Mente Milionária. Segredo, do T. Harv Eker. Eu li algumas coisas, eu sou apaixonado por ler, e ali eu quis sair um pouquinho da questão de... Achei que eu ia sair da questão de desenvolvimento humano e achei, vamos ver uma coisa mais de financeiro, alguma coisa assim. Só que não. E não tem como fugir. O que é a questão do exemplo do pai? Ele comenta, já é a indicação de hoje, né? Ontem eu indiquei o filme Divertidamente, para lidar com as emoções, e hoje o livro Segredos da Mente Milionária. Podcast, um outro vídeo, ou um filme, né, uma série, porque a gente quer que todos os trabalhos, tudo que a gente for passar de conteúdo seja realmente algo prático, não é só motivacional, é realmente coisas práticas para ajudar na transformação diária da paternidade. E aí o exemplo que ele usa ele tinha esquecido, digamos, como é que foi o nascimento dele, passando o spoiler do livro, e aí ele chegava a vida dele financeira, ele começava a organizar, quando ele estava lá em cima, alguma coisa acontecia que ele, desabava de novo, e tinha que começar tudo de novo, em termos financeiros e tudo mais. E aí ele começou a aprender e estudar, e começou a ver como funcionava a vida dele. O que o pai dele fazia? O pai dele comprava um terreno, e aí construía várias casas, e saía para vender. Então ele vendia várias casas. E o que isso tem a ver com a vida dele? Quando ele vendia essas casas, eles ficavam muito... Ele chegava e dizia, achei um outro terreno para comprar. E aí aquilo era queda. Porque eles tinham que pegar muito dinheiro, colocar no terreno, começar a construir e iam colher os frutos. Exato, iam colher os frutos depois. Então eles estavam lá em cima e desciam. E isso ele carregou para a vida dele. Inconscientemente, como a gente diz no exemplo, ele carregou para a vida dele, ele fazia isso. Então, claro, tem vários outros ensinamentos no livro, mas o principal que eu consegui tirar foi esse. E o que a gente pode fazer hoje, e aí aqui todo mundo está querendo evoluir, todo mundo está querendo ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ou a gente vê que tem algumas mães, ser uma mãe melhor, a questão, volto a bater nesse ponto tão importante, é perdoar os nossos pais. A gente demonstrar esse sentimento para eles, né? A gente demonstrar a gratidão que a gente tem e como eles ainda são e como eles serão. Então, sugiro hoje uma ação a gente fazer é escrever isso. É colocar, nem que seja num papel, é colocar num e-mail, é colocar numa mensagem de WhatsApp, mas escrever. Colocar todos os pontos. Por que o meu pai foi importante para mim? O que teve de importância no meu pai? O que ele teve de importância na minha vida? O que eu carrego até hoje? E escrever tudo isso. Escrever para a mãe. Se não quiser mandar, ou se infelizmente eles não tiverem mais entre nós, faz igual. Nem que seja, não vou mandar porque eu não quero mandar nesse momento, mas faz. E a gente começa a ter clareza, a gente bota no papel e aquilo dá além de relembrar muita coisa boa, a gente vai relembrar, obviamente, alguns pontos ruins e a gente aproveitar e começar a perdoar esses pontos, né? A gente tem um entendimento muito maior para conseguir perdoar. Então, acho que a ação de hoje, sempre evoluindo, né? Sempre agindo, porque só em palavras a gente não melhora, a gente melhora agindo. Seria essa, escrever e colocar todas as informações no papel. E o segundo passo, se quiser passar um nível, é mandar. Isso, mandar um e-mail, porque a gente fala muito sobre, o meu pai sabe que eu amo ele, a minha mãe sabe que eu amo ela, mas a gente não gosta de receber uma mensagem de carinho de alguém, que é muito importante. Inclusive, o pessoal que está separado, o pessoal que está distante de pai e filho,
pode ser o primeiro passo para uma união, pode ser o primeiro passo para melhorar esse relacionamento, que é tão importante tanto para nós quanto para a próxima geração, os nossos filhos. É questão de oportunidade, né? Porque depois, depois, na verdade, é uma coisa que a gente aprende muito, eu perdi ano passado um amigo de uma forma muito rápida, assim, né? Ele, só abrindo um parênteses, né? Ele estava bem numa semana, na outra ele teve um AVC, 30 dias depois ele faleceu. Então, fazendo uma analogia, inclusive, sobre essa questão do perdão, de tentar voltar a manter uma conexão com os pais, porque perdoar não é só para eles, não tem nada a ver com eles, tem a ver com a gente. O perdão é 100% benéfico para no passado eles também não tinham entendimento, mas isso é melhor para nós. E o amanhã pode ser muito tarde. Então, a oportunidade, o melhor hora é o agora. Né? Amanhã pode ser muito tarde. Só para, então, se encaminhar para o encerramento, queria agradecer a todo mundo que participou. Né? Hoje a live foi sobre, será que eu preciso agir com os meus pais igual ao meu pai agiu em minha educação? Quando a gente está fazendo uma live, né, várias lives, na verdade, sobre o desenvolvimento dos pais. Mas, obviamente, se tem uma mãe acompanhando, também faz parte do processo entender o pai, né? Até para poder compartilhar com seus filhos, com seus amigos e os pais em que a pessoa faz parte do convívio. Exato. A gente terminar com essa ação e essa ideia é extremamente interessante e produtivo, né? Perdoar. E o pessoal que está aqui ainda não se inscreveu no grupo, entra lá no simsoulpai.com.br/inscrição ou no link na bio, no meu Instagram. Acho que o teu já está também, né, Lucas? Não, meu eu altero sempre, eu vou alterar agora. Minha biografia, a biografia do Cláudio, que tem a inscrição direto no nosso Telegram. E aí, por quê? Porque essa live ela vai estar na íntegra depois, completa, só para quem participa do nosso grupo. E entre outros conteúdos, como o post do site, algumas mentorias do Cláudio, é só para quem faz parte do nosso Telegram. Exato, e para receber também a notificação das lives. Esse projeto são 10 lives que a gente vai fazer na sequência, essa é a segunda, então a gente tem ainda bastante assunto para conversar e acompanhar, e quem tiver no grupo e perder, vai estar disponível lá nesse nosso grupo, no Telegram, no grupo de e-mail. E amanhã, o que a gente fala sobre amanhã? Não é possível. Então amanhã a gente continua conversando sobre a questão da paternidade. Precisa anotar mais as coisas. Aí, ó, vamos sempre evoluindo 1% por dia. 1%. A gente já tem uma evolução muito grande. Exato. Então, galera, a gente vai encerrar aqui, mas vou deixar um desafio então. Né? Se pelo menos uma pessoa da nossa live de hoje conseguir pedir perdão para alguém, pedir perdão para os pais, a gente gostaria de ouvir o relato, a gente gostaria de saber como que foi essa experiência, manda para nós. Se não puder, a gente não vai publicar, a gente só quer realmente poder compartilhar essa experiência com vocês. Se permitir, a gente publica também para poder inspirar mais pessoas, tá bom? Perfeito. Ontem a gente falou sobre a paciência, hoje esse desafio. Não, ontem foi sobre a paciência, a ação da paciência, né? Como ter mais paciência. Hoje a gente só consegue evoluir agindo, como eu comentei, né? Então ontem a gente teve essa parte, hoje é a questão de